Pessoal, quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o excelente filme iraniano Um Simples Acidente. Um Simple Accident, It's Just an Accident no título em inglês. É o filme oficial da França no Oscar 2026 e ele ganhou a Palma de Ouro de Cannes agora também em 2025. Um filme espetacular, com uma história simples, mas que provoca muito debate, muita reflexão. E sim, para você que torce aí para o Agente Secreto no Oscar, esse filme, Um Simples Acidente, ele é o principal rival do filme ali na categoria de filme internacional. E confesso, já digo, na minha opinião, na minha modesta opinião, in my humble opinion, Um Simples Acidente é 1 trilhão de vezes melhor que o Agente Secreto, que inclusive farei um vídeo sobre o filme brasileiro muito em breve. A história do filme, do diretor Jafar Panahi, de fato é simples. Começa com um simples acidente, uma família, um pai, a mãe e a filha estão à noite no carro dirigindo, voltando para casa, quando eles atropelam aparentemente um animal, um cachorro, e isso faz com que o carro deles apresente problemas. Eles têm que parar numa oficina ali para consertarem o carro, e o dono da oficina, quando vê o pai, o motorista, ele surta. Por quê? Ele acha que essa pessoa, que esse motorista, que esse pai era ou é ainda um torturador do governo iraniano que torturou ele, o dono da oficina, anos atrás, acabando com a vida dele. Esse cara, essa entre aspas vítima, o dono da oficina, então vai atrás desse motorista, sequestra o motorista e aí chama todos os seus amigos e colegas que também foram torturados, supostamente por ele, mas eles querem confirmar a identidade dele, se realmente esse pai de família, esse motorista, se ele de fato era o torturador que acabou com a vida de todo esse grupo de pessoas. E isso se transforma numa bola de neve, principalmente moral. Porque enquanto as horas passam, eles ficam matutando, eles amarram, eles vendam esse pai, essa pessoa, e ficam debatendo se realmente ele é, uns acham que sim, outros não têm certeza, mas aí eles começam também a pensar o que fazer com essa pessoa, eles querem matá-lo, outros não querem matá-lo, e aí começam a debater o que é a vingança, mesmo se eles matarem essa pessoa, se eles não estariam se rebaixando ao nível dos torturadores do governo iraniano. Então, daí o título, que um simples acidente se transforma nessa bola de neve moral, penal, que provoca muita reflexão. É uma história extraordinária. Inclusive, o diretor, ele se inspirou na sua própria experiência, porque ele foi preso por se opor ao regime iraniano e ficou alguns meses preso. E o filme, na verdade, ele é baseado nas experiências e nas conversas que o diretor Jafar teve com os outros prisioneiros, perguntando para eles o que eles fariam se eles escapassem e encontrassem os seus torturadores lá do regime do Ayatollah, inclusive regime iraniano que está prestes a cair e que, momento político aqui, o atual desgoverno brasileiro, aí da esquerda, apoia, né? O governo aqui do Brasil apoia esse governo, entre aspas, esse regime iraniano que tortura pessoas, né? Então vejam a que ponto nós chegamos. O filme trata, então, sobre traumas, sobre vingança, sobre a ambiguidade moral, acho que é o grande tema do filme. Realmente você sairá do cinema, ou quando passar em algum streaming, você passará a debater o que é e se vale a pena você se vingar, você ter esse momento de catarse, de ali ver face a face alguém que te fez muito mal. Inclusive, eu tenho moral para falar sobre o assunto, porque para quem não sabe, quem me conhece sabe, eu fui sequestrado aqui em São Paulo faz alguns anos, eu fiquei quase 3 dias amarrado, fui torturado, e é uma pergunta que eu me faço hoje,
sempre já me fizeram também o que eu faria se eu encontrasse hoje, cara a cara, aí, os indivíduos, os vândalos que me sequestraram, e se eu estivesse ali com a polícia, com uma arma, com alguma coisa, qual a atitude que eu tomaria. E eu confesso, até tenho algumas ideias, mas na hora H eu não sei, eu não saberia, acho, o que fazer, porque existe o lado ruim, não ruim, assim, que você quer a catarse, que você quer se vingar. Falei, pô, essa pessoa fez mal para mim, agora é a minha vez. Mas, por outro lado, nós somos as pessoas melhores, as pessoas de bem, e não podemos responder violência com mais violência, porque isso cria a bola de neve da qual o filme trata. Uma direção impecável, roteiro excelente, as atuações são ótimas, inclusive alguns dos atores são amadores, e isso deixa o filme melhor ainda, porque eu achei espetacular. Eu achei as atuações espetaculares, mereciam até indicações ao Oscar, com takes muito longos ali, de 10, 15 minutos deles falando sem parar, sem cortes. Amazing! O final também é muito forte, muito tenso, vale a pena assistir, nota 10, eu acho, ganhou a Palma de Ouro em Cannes e para mim é um fortíssimo candidato ao Oscar de filme estrangeiro. E uma curiosidade, o filme foi rodado em segredo no Irã para não chamar a atenção do regime iraniano, que certamente proibiria esse filme, e depois teve até uma ocasião em que parece que durante as filmagens a polícia iraniana ali foi lá, viu o que estava acontecendo, mas depois conseguiram se safar, conseguiram continuar a filmar. Mas toda a pós-produção do filme foi feita na França. Por isso que o filme oficialmente é um filme francês. É uma coprodução franco-iraniana, mas no Oscar é a indicação oficial da França, embora o filme não seja falado em francês, mas como teve toda a sua pós-produção na França, justamente para escapar da intervenção do regime iraniano, então daí o porquê dele ser considerado um filme francês e o título dele ser em francês Un Simple Accident. Nota 10, recomendo demais o filme, very cool stuff, e confesso, torcerei para ele no Oscar.